Nós não queremos partidos políticos que façam a mesmíssima, as coisas que já existem, que nos ofereçam, o que o catálogo dos partidos já existentes nos oferece. Nós não queremos isso. E nós estamos a tentar procurar, na verdade, uma diversidade desde 1992. E de lá para cá, apesar dos sobressaltos contextuais, que já foram acontecendo, obviamente, nós tivemos as primeiras eleições multipartidárias em 1992. O MPLA criou inúmeros partidos políticos que fossem, de alguma forma, pleitar. Mas foi criado mesmo Foi pelo sim, MPLA? o MPLA promoveu a criação de vários partidos políticos. Vários partidos, muitos partidos políticos. Mas, não é só Mas é bom? Não, não é só o MPLA. A UNITA também, A UNITA também. a UNITA também criou partidos políticos. Partidos políticos que foram, de alguma forma, pleitar nesse sufrágio. Deixa-me lembrar que isso acontece em democracia. Pode ser, alguns autores em ciência política podem repudiar, claro, isso é normal, e na opinião de muitos acadêmicos também, mas também como outros autores olham como um elemento de estratégia. Porque, na altura, nós tínhamos dois momentos eleitorais. Né? Primeiro, o nosso sistema político não era presidencialista, era semipresidencialista. Nós tínhamos um presidente e um primeiro-ministro. O presidente da República era eleito através das eleições presidenciais e o chefe do governo seria eleito através das eleições legislativas. Angola teve primeiro eleições legislativas e depois tivemos eleições presidenciais. Em 92, embora não, acabou não sendo conclusiva, né, o processo eleitoral, mas a estratégia da criação, seja o MPLA influenciar a criação de partidos políticos, assim como a UNITA também influenciou a criação de outros partidos políticos, era porque ou seja, nós tínhamos o sistema de proporcionalidade para a contagem de votos. Vencia o candidato que obtivesse dos resultados eleitorais 50 mais 1. Ou seja, aquele que tivesse um percentual de 50% mais 1, tinha mais do que 50% dos votos, então vencia as eleições. Mas olha, antes de continuar, estou a sentir que o seu som não está a chegar sim. Devidamente. Agora, sim. Agora, Muito se eu bem. preciso endireitar um pouquinho mais. Posiciona melhor o micro para Sim, si. agora está melhor, né? Muito bem. Sim, exato. Então, 50 mais 1. Aquele que obtivesse 50, sem um outro percentual a mais, presumia-se que devia, de alguma forma, ir à segunda volta com o segundo mais votado. Ok? Esses partidos que foram criados, em caso de que o candidato do MPLA ou da UNITA não obtivesse 50 mais 1 e fossem os mais votados à segunda volta, era uma forma de buscar apoio nesses partidos políticos. Esta é a estratégia. Sim, essa é a estratégia. Ok. Só que depois, obviamente, não houve nenhum desfecho, depois das eleições presidenciais. Depois de 96, já ninguém tinha legitimidade no governo, ninguém mais tinha legitimidade. Nem os deputados tinham legitimidade, porque ninguém tinha votado, não tinha acontecido eleições, nem o presidente Eduardo Santos tinha legitimidade para continuar no poder. Houve a necessidade, e era uma forma estratégica, mais do que estratégia, era também para ensaiar um golpe constitucional, prepararam um governo de reconciliação nacional, preparou-se o GURNE fizeram parte personalidade de vários partidos políticos, em que um era presidente, outro indicava o vice, sucessivamente. Só que depois a configuração do GURNE suscitou um conjunto de controvérsias dentro do debate interno nas negociações entre os partidos políticos, porque o que se via é que tu tinhas presidente de um partido político, ou ministro do partido político da oposição. Se o partido político da oposição tivesse um ministro, o vice do MPLA tinha mais poder que o ministro. Okay. Se o ministro fosse do MPLA, o vice fosse da oposição, o vice quase que não tinha nenhuma responsabilidade, salvo alguma ideia de bom senso, de boa vontade do MPLA. Mas a administração da coisa pública e a gestão das instituições, elas não devem depender necessariamente da boa vontade dos homens, não. Há um imperativo legal, de alguma forma, que orienta a administração do Estado, do próprio Estado angolano. E depois nós tivemos, em 2008, houve uma proposta da realização das eleições, fizemos as eleições legislativas, o MPLA obteve maior número de percentagem de mandatos no Parlamento e, mais uma vez, projetou, de facto, um golpe constitucional e aprovou a Constituição de 2012, quando os angolanos estavam, na realidade, à espera que se realizassem as eleições presidenciais. José Eduardo Santos estava fraturado no ponto de vista de imagem, como esteve em 1992, esteve igualmente naquele período, e eles não queriam correr riscos, não queriam que se desenhasse um cenário similar ao de 1992,
E é isso. Então, projetaram, arquitetaram esse golpe constitucional da aprovação da Constituição em 2010, que muda sistematicamente o sistema eleitoral. Angola deixou de ter eleições presidenciais e eleições legislativas e passou a ter eleições gerais, que, através de uma lista, é votado o Presidente da República e o Vice-Presidente. O primeiro, o primeiro cabeça de lista, o número 1 da lista é o Presidente, o número 2 é o Vice-Presidente da República. Esse sistema eleitoral atípico foi criado numa perspectiva de garantir, através do voto dos cidadãos no sufrágio, que não fosse de alguma forma, aliás, ameaçar a figura do presidente, caso fosse ao pleitar de forma independente numas eleições presidenciais. Então ele já consegue, de alguma forma, de forma generalizada, conseguir ter a garantia de ir ao cadeirão máximo, então, da liderança da República. Importa enfatizar também, ou referir, aliás, que os novos partidos políticos que entram não vão fragmentar essa ideia de que vão dispersar votos. Tem sido uma ideia muito bem reafirmada sobre o MPLA e a UNITA, mas é mais uma narrativa que a UNITA apega-se, embora não seja de alguma forma desenvolvida pela UNITA, mas é uma forma, na verdade é o discurso crônico social, de que o surgimento dos novos partidos políticos vão roubar votos. Não existe isso. Os partidos políticos como a UNITA e o MPLA estão enraizados em todo o território nacional. Importa referir que existem desde 1975 e criou-se alguma espécie de fidelidade carnal com os cidadãos. Eu vou lhe dizer, e reafirmo aqui, tem pessoas que vão sair do MPLA, mas nunca vão para a UNITA e nunca vão para qualquer partido político, porque são pessoas que entraram com um sentido de compromisso, de espírito e de sangue no MPLA. Assim como existem pessoas que vão se retirar da UNITA, mas nunca, em circunstância nenhuma, irão para o MPLA. São compromissos, são, na verdade, elos muito fortes, que se enraizou entre estes partidos políticos. Mas isso cria dispersão de voto. Não cria dispersão de voto. Agora, essas pessoas, temos que olhar para primeiro para essas pessoas não como militantes, precisamos olhar para essas pessoas como cidadão. Sim. E essas pessoas, e nessa ideia do Estado Democrático de Direito, que temos que criar situações que confortam os cidadãos para se mobilizarem em todos os cenários que forem acontecer em Angola. Para essas pessoas precisam encontrar um elemento que as congregue. E o elemento que vai congregar essas pessoas, de facto, são esses novos partidos políticos. Essas pessoas, esses cidadãos que eu estou a dizer, que se vão desvincular desse compromisso, de facto, com a UNITA ou com o MPLA, não vão firmar o mesmo tipo de compromisso com os novos partidos políticos, não, mas vão atuar como cidadão. Eles precisam encontrar um espaço para exercer a sua cidadania. E os novos partidos políticos, de facto, surgem nessa perspectiva. Porque tu vês que nós temos uma abstenção de um percentual muito absurdo. E tu te vês, votos para o MPLA, votos para a UNITA e votos para a abstenção. E para os dois partidos pequenos e para a abstenção. Esse voto para a abstenção precisa ir para algum lugar nas próximas eleições. Os partidos que surgirem vão dividir, de facto, esses votos para a abstenção. Muito bem.